Entre 1,5 milhão e 2 milhões de canadenses hoje vivem com diabetes. É interessante que metade deles nem sabem. Eles caminham pelas ruas das nossas cidades com sangue doce e logo, logo vão desfrutar dos frutos amargos. Nosso convidado hoje, Dr. Ferreira, nos falará sobre o diabetes e como evitar. Nós voltaremos dentro de um minuto. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Como nós anunciamos na semana passada, nós temos conosco o nosso convidado de honra, Dr. Ferreira. Dr. Ferreira, muito obrigado pelo senhor ter aceito o nosso convite. O prazer é meu. Será que essas estatísticas estão corretas, Dr. Ferreira? Que quase 2 milhões de pessoas andam pelas nossas ruas aí com diabetes e metade nem sabe que tem esse problema? Infelizmente, Bill, estas estatísticas estão corretas. E, infelizmente, este número vai aumentar, porque há quem disse que esta é uma verdadeira epidemia do século XXI. Interessante. E é muito triste porque as consequências deste sangue doce, desta doença, da diabetes, são realmente frutos amargos. E toda a gente praticamente já conhece alguém que teve problemas com diabetes, teve problemas com cegueira, com amputações, por exemplo, de pernas, de dedos, etc. E também com problemas de coração, problemas dos rins. É uma doença muito grave que, infelizmente, naquelas primeiras fases não dá sintomas nenhuns. Bem, doutor, o que é o diabetes? Explique para mim, por favor. Eu, para isso, vou utilizar o meu desenhozinho, okay, que eu gosto muito daquele quadro antigo, não é? Bom. Pronto, aqui tem uma tecnologia um pouco diferente, mas olha, o que é que comeu hoje de manhã? Bem, eu comi um pão de fatias. Pão de fatias, está bem. Torrado. Então vamos aqui, vou desenhar aqui a sua fatia de pão. Ok. Está aqui a sua fatia. O que é que fez ao pão? Pus uma manteiga. Uma manteiga e Será depois... que foi errado? Não, isso já vamos falar depois. E comi. Comeu, pôs na boca. Pus Começou na boca. a mastigar e então este pão começou a ficar partido em pedaços, não é? Certo. Pronto. Se nós analisarmos cada um destes pedacinhos ao microscópio, pronto, não é um microscópio normal, nós vamos ver que este pão é feito de berlindes. Sabe o que é um berlinde? Já alguma vez jogou com berlinde? Já. Já? Então, olha, o pão é feito de berlindes. Muitos deles, todos juntos. Okay. E cada berlinde é uma molécula de glicose, ou glucose. Ok. Mas todas elas juntinhas, formam cadeias grandes, correias enormes, de amido, Ok. que é uma palavra que também com certeza já ouvi falar. Já. Portanto, o pão é essencialmente amido, mas o amido é essencialmente glicose. E glicose é doce ou é amargo? Doce. Docíssimo, é das substâncias mais doces que há. Mas é assim, a glicose é importante para o nosso corpo. Ok. É como a gasolina do carro. O meu cérebro e o seu agora só têm um tipo de gasolina a utilizar, que é a glicose. Interessante. E de onde é que vem essa glicose? Do seu pão hoje de manhã. Pão de manhã. Do pão e da batata que comeu, etc. Mas veja ali, esta glicose está toda ligada uma à outra. Okay. E como está toda ligada uma à outra, não consegue chegar ao sangue. Não consegue passar pela parede do intestino para chegar ao sangue. Então o que é que tem que acontecer? Aquelas correias grandes de berlindes têm que ser cortadas. Okay. Exatamente. Então, olha, vamos pôr ali as tesouras. Vamos pôr ali as tesouras. Está aqui uma tesoura, está aqui outra tesoura. Estas tesouras são as enzimas digestivas. Começa na boca, okay. A sua saliva e a minha está cheia de tesouras. Não pica, mas estão lá. Não é? E quando chegam ao intestino, começam outra vez a cortar mais e, por fim, acaba com os berlindes todos separados. Todos separados. Okay.
Aí já estão pequeninos, já podem passar para o sangue. Eu desenhei aqui, olha, aqui é o Downtown Toronto, nos dias que já passaram, não é? Mas vamos pôr, os berlindes então entram para o sangue, temos aqui o sangue, não é? E o sangue, passado aí 20 minutos, meia hora depois de ter comido a sua fatia de pão, o sangue, como a glicose é doce, o sangue começou a ficar mais doce. Ok. Pronto. Mas agora, estes berlindes não têm que ficar aqui só no sangue. Têm que ir para onde? Têm que ir para os tecidos, para os órgãos do corpo, para o cérebro, para os músculos, etc. Agora pergunta, como é que entra para dentro da sua casa? Pela porta? Pela porta. Nós temos células que também têm portas. E eu desenhei aqui estas portazinhas, está a ver? Cada casa é uma célula. E cada célula tem portas. Como é que abre a sua porta? Uma chave. Uma chave, exatamente. Nós também temos chaves. Inclusive, nós temos uma fábrica de chaves no corpo, que é um órgão que se chama o pâncreas, que com certeza sabe que o pâncreas é muito importante na diabetes. Exato. E o pâncreas faz chaves. Ok. Faz muita coisa, mas faz chaves. E vamos desenhar aqui uma daquelas... Não sei se conhece aquelas chaves antigas, que pesavam meio quilo cada uma, não é? Quando o seu pão que está na boca, o cérebro manda uma mensagem para o pâncreas dizer: ei, vem aí berlindes. Então o pâncreas faz chaves, manda as chaves e as chaves vão para quê? Vão para o sangue. Para fazerem o quê? Para abrir a porta. É exatamente, para abrir a porta. A diabetes... Há dois tipos de diabetes. Tipo 1, que é uma diabetes de jovens. Normalmente é de jovens, crianças jovens. O problema na diabetes tipo 1 é que o pâncreas, este órgão, o pâncreas, está de greve ou está doente. Quando a mensagem vem, olha, vem aí uma fatia de pão, vamos fazer chaves. O pâncreas diz, não, hoje não há chave. Hoje não há chaves. Hoje está, eu estou doente, não é? E isto dia após dia, dia após dia. O que é que acontece a este açúcar que está aqui? Esta glicose? Não entra para dentro das células. Pronto, isso é diabetes tipo 1. Que são 10% só de todos os diabéticos são tipo 1. Mas a doença que está realmente a aumentar muito é a diabetes tipo 2. E onde é que está o problema aqui? Não sei se já aconteceu, mas a mim já aconteceu. Que quando vai para pôr a chave na fechadura, a fechadura está encravada, está estragada. Já aconteceu comigo. Pronto, então estamos ali a tentar abrir a porta, mas ela não abre. E o que é que acontece? A mesma coisa. O açúcar do pão, da batata, de tudo aquilo que come, chega ao sangue, pronto para entrar para dentro das casas, mas não entra porquê? Porque a fechadura está encravada. E esta fechadura são receptores da insulina, as chaves são a insulina. Palavra que conhece com certeza, todo mundo conhece. A insulina e as fechaduras, os receptores. Pronto, o efeito é o mesmo. O açúcar começa a aumentar no sangue. Portanto, temos aqui os dois tipos da doença e percebemos aqui um pouco como é que isto funciona, porque agora vai-nos ajudar a saber o que fazer para prevenir e para tratar. E lógico, então a pergunta lógica é, então, o que causa isso? O que é que cria esse problema? Olha, a diabetes tipo 1 não se sabe. Há várias teorias. Uma delas é que quando em bebezinho ou em criança sofrem de uma infecção, um vírus que ataca o corpo, às vezes aquelas febres que vão e vêm, a pessoa nem se apercebeu, os pais trataram e ela desapareceu. Mas são infecção de vírus que aquele vírus vai e destrói, começa a destruir partes do pâncreas que fabricam a insulina. Certo. Há outra teoria que é quanto mais cedo uma criança é exposta a leite de vaca, maior é a suscetibilidade ou a probabilidade de ter diabetes. Porquê? Porque há criancinhas que são alérgicas a uma proteína de leite de vaca e que podem, depois, esta alergia pode passar para o pâncreas e haver uma destruição do pâncreas. Isso talvez seja uma mistura dos dois, talvez uns casos sejam um, outros casos sejam outro, mas com certeza há mais razões. Agora, a diabetes tipo 2, essa é que é uma doença de estilos de vida, de hábitos de vida. Há pessoas que estão mais predispostas a isso, quer dizer, o pai, ou a mãe, o avô, ou o tio tiveram diabetes, então os meus genes já estão um bocadinho mais fraquinhos. Certo. Eu diria os genes da fechadura. E o que é que acontece? É que com os hábitos de vida,
principalmente gordura na alimentação e gordura nas nossas reservas. Isto é, a gordura que eu como no meu prato e a outra é a gordura que eu guardo, porque, sabe, o corpo não desperdiça. Se hoje come mais do que precisa, o corpo diz assim, olha, eu não sei se eu vou ter amanhã, então deixa pôr na despensa. Não é? No dia seguinte é a mesma coisa, come mais do que aquilo precisa e o corpo diz assim, eu não sei se o viriato amanhã vai ter, então deixa pôr mais na despensa e vai acumulando. Essa gordura, tanto gordura na alimentação como gordura guardada, vai e bloqueia as fechaduras das portas. A ver? E então pode predispor a pessoa para ter a doença da diabetes. Muito interessante. Então, quais seriam alguns dos sintomas? Como é que o que é que a pessoa começa a sentir ou a perceber que pode dizer o problema está com problema com diabetes? A maior parte das vezes não diz nada. É uma doença que não diz nada a ninguém. Pode estar meses, pode estar às vezes 1, 2 anos e não diz nada. Depois, algumas pessoas apresentam com diabetes ou entram em coma, porque o açúcar estava tão alto no sangue que entram em coma, ou então já apresentam as complicações. Deficiência na visão, certo, problemas do coração, angina de peito, problemas de rins, ou então falta de sensibilidade. Eu toco aqui neste ananás, o diabético muitas vezes não sente já a picar e cria feridas, úlceras, etc. Mas isso é outro grupo. Há um grupo grande de pessoas que começa a sentir o seguinte: muita sede, sempre a beber água, sede. E depois sempre com fome. Eu acho que há muita gente sempre com fome, mas não é diabetes. Mas começa a perder peso. Apesar de comer muito e de beber muita água, começa a perder peso e está sempre no banheiro. Sempre a ir à casa de banho para urinar muito. Urina, bebe e começa a perder peso. Quando estes sintomas aparecerem em alguém, alguns dos espectadores, consultem o vosso médico porque poderão ter a diabetes. Uau! Então, quais seriam as coisas que eu posso fazer na minha vida para evitar esse problema de diabetes? Certo, existem coisas que eu posso fazer, né? Claro que existem. E, sabe, os nossos avós têm muitas coisas para nos ensinar. Isso é verdade. Muita coisa. Nós hoje pensamos que vivemos numa sociedade moderna e que sabemos tudo. Avançada, sofisticada. É só perguntarmos aos nossos avós o que é que eles comiam quando eram jovens. Eles, por exemplo, em Portugal, eu pergunto isto a muita gente, e eles diziam, doutor, quando eu era jovem, era o feijão, a batata, a cenoura, o grão, e eu pergunto, e a carne e o peixe? Doutor, fins de semana ou dias de festa, não é? É exato. É verdade. É verdade. Faziam muito exercício. Eles têm a resposta à sua pergunta. Nós hoje quisemos evitar esta doença, primeiro, é reduzir a gordura que comemos. Especialmente a gordura de origem animal. A carne, que tem bastante gordura. O peixe, para aqueles que gostam de comer mais carne ou peixe, então mais peixe do que carne. Mas especialmente, como eu disse no último programa, uma alimentação vegetariana equilibrada é muito saudável e contribui para a prevenção da diabetes. Mas, portanto, eliminar as gorduras. Os queijos gordos, aqueles que uma pessoa às vezes faz sanduíches de queijo com pão, não é pão com queijo, não é? Eliminar essas coisas, reduzir e comer cada vez mais estas coisinhas que estão aqui à frente. As hortaliças, os cereais, as oleaginosas, as nozes, as amêndoas, em quantidade moderada. Portanto, é muito importante reduzir a gordura. Segundo, começar a perder peso. Ok. Infelizmente, como? Como é que se perde peso? Temos que ir às despensas. Por isso, nós temos que começar a utilizar a energia que está guardada para amanhã. Aquilo que está em reserva. Exatamente, aquilo que está em reserva. E há duas maneiras simples. Uma é comer melhores alimentos, com menos calorias, não é? Outra maneira é gastar mais. Exercício físico. Okay. É importante. O exercício físico, Bill, é tão importante aqui que eu não consigo
dizer quão importante isto é para si e para os espectadores. O exercício físico, por exemplo, aqui, abre as janelas. Não sei se alguma vez aconteceu, esquecer-se da chave. E tive que entrar pela janela. Tem que entrar pela... O exercício físico, especialmente aquele exercício que a pessoa está a andar depressa, está a gastar energia, aquele exercício vai e abre outras aberturas para a casa, okay, para a célula, para que o açúcar entre lá para dentro. E não fique no sangue. E não fique no sangue, exatamente. Portanto, exercício físico é importante, baixar gorduras e depois reduzir o consumo de carnes e peixes e de laticínios e de ovos, etc., que é muito importante. Portanto, é ter uma vida mais sã, mais natural, e investir nisso vai evitar o risco da diabetes, vai reduzir o risco. Eu vejo, por exemplo, na minha própria vida, nós temos, às vezes não comemos as coisas certas e não temos tanto exercício. Os meus avós, às vezes, iam trabalhar no campo. Exatamente. Faziam aquele exercício diário, né? Diário. Nós, na nossa vida mais sofisticada agora, sentamos na frente de um computador, ficamos sentados. Então, se junta a alimentação inapropriada com falta de exercício, é uma fórmula que... É um bilhete de primeira classe para a diabetes. Para a diabetes, né? E para as doenças cardíacas. Você vê. Infelizmente é assim, viu? E sabe que o exercício físico não custa dinheiro. Comprar os sapatos, uns sapatos confortáveis, mas isto toda a gente praticamente consegue fazê-lo, e andar a pé. Custa tempo e custa uma decisão, a decisão de fazer e de reduzir então as gorduras, reduzir as carnes e peixes e ter uma alimentação o mais vegetariana possível. Vai reduzir o risco. Que interessante, muito interessante. Doutor Ferreira, o senhor é médico. Muitas das vezes as pessoas acham que, bem, vou ter um problema, mas o médico sempre vai ter um comprimido, vai ter um tratamento para resolver. No caso de diabetes e essas outras doenças crônicas, será que isso é verdade? Será que tem um comprimido, algo que eu posso tomar para resolver essa situação? Olha, no caso da diabetes, não há um comprimido que cura a diabetes. Não há. O que há comprimidos que vão abrir um pouco as portas, há outros que abrem as janelas, etc. Outros que vão reduzir a absorção ou a quantidade de berlines que entra para o sangue. E esses comprimidos são importantes. Portanto, um diabético que tenha necessidade desses comprimidos, então o médico vai prescrever e é importante. Mas não pode parar aí. A pessoa tem que ajudar o seu próprio corpo a ele mesmo lutar contra a doença. Está a perceber? Pronto, o diabético tipo 1, o diabético que depende da insulina, então tem que ter a insulina, mas tem que fazer algo também para melhorar o estado da sua saúde. Portanto, os comprimidos, a maior parte das vezes, não tratam. Aliviam os sintomas e controlam. Mas é importante, Bill, é importante as pessoas dizerem, bem, eu quero ser mais saudável, eu vou fazer isto para a minha saúde e para ficar melhor, e para que eu esteja cá também para gozar dos anos de vida que tenho com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos, etc. E olhar para isto de uma forma positiva. Então, seria a diferença entre cuidar dos sintomas, ou resolver sintomas, ou curar o mal, né? Exatamente, curar. Exatamente. E os sintomas têm que ser curados, ou têm que ser aliviados, mas nós temos que ir à raiz e temos que evitar que este açúcar suba tanto que começa a danificar as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos. E digo-lhe já, a diabetes é a causa principal de cegueira no mundo ocidental. E digo-lhe uma coisa também, não é brincadeira nenhuma ver os doentes a ficarem cegos. Portanto, temos que controlar esta doença. Temos que evitar primeiro, para que as estatísticas não aumentem. E aquelas pessoas que têm diabetes, dizer, bem, eu não vou ficar satisfeito só com os meus comprimidozinhos, eu vou atacar esta doença olhos nos olhos e vou vencê-la e vou controlá-la. Interessante. Bem, eu acho que o senhor nos deu algumas informações muito importantes. Eu creio que muitos dos nossos telespectadores estão sofrendo com esses problemas e essas mudanças são muito... Então vamos como é que se diz, rever esses pontos práticos. Então, diminuir
gordura. Exatamente. Então, Diminui gordura, especialmente de origem animal. Então, seja carne de porco, carne de vaca, peixe. Reduzir. Tem pessoas que falam, mas o frango é melhor que Ainda tem algumas gorduras que são melhores do que a gordura da carne de vaca. Mas mesmo assim, reduzir. Reduzir para... Eu disse no outro programa também que uma alimentação vegetariana equilibrada é melhor. Mas pronto, quem quer ter isso a longo prazo, começar a reduzir. O frango, embora seja um pouco mais saudável em termos de gordura, sabe, hoje muitas das carnes que há no mercado têm outros problemas. Há infecções, há vírus, há coisas que nós nem sabemos. Lógico. E que de vez em quando a comunicação social vai atirando cá para fora. É por isso que eu penso que hoje uma alimentação vegetariana equilibrada é muito mais saudável. Portanto, começar a reduzir isto. Outra coisa, a gordura é importante para a vida. Aumentar as outras gorduras, que são as nozes, as amêndoas, o azeitinho português. Então vamos falar sobre aquilo, porque os portugueses gostam de um azeite. O azeite é uma gordura? É uma gordura, mas é uma boa gordura. Okay. O azeite é das melhores gorduras que há, porque está rica em ácidos gordos monoinsaturados, que é aquilo que o corpo gosta. Okay. E o azeite, quando consumido em moderação, o azeite até protege o nosso coração das doenças cardíacas e protege também o nosso corpo de ter a tensão elevada. Portanto, o azeite é uma gordura muito boa. Mas também não é agora regar a nossa salada com 1 litro de azeite, não é? Pôr azeite em moderação e consumir com o coração aberto e com o coração sem o sentido de culpa que muitas vezes nós temos. Pode continuar. Depois, as nozes, portanto, uma mão cheiazinha, o que cabe aqui na mão, não é o que cabe aqui na mão, porque mas é o que cabe aqui na mão, é importante também. Portanto, isso é importante. Reduzir a gordura, aumentar os vegetais, aumentar as hortaliças, aumentar as frutas, os cereais. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta em termos de vegetais. Existe alguma diferença em benefício entre tomar o vegetal cru ou, por exemplo, cozido? Olha, há vegetais, hortaliças, que em cru o estômago acha aquilo difícil de se digerir. Cozer muito também não é bom. O melhor até é cozer com um bocadinho de vapor. Há uns tachos, umas panelas que têm uma coisinha que se põe em baixo, com água, e aquilo coze no vapor. E ficarem rejinhos ainda. Essa é a melhor maneira de comer os vegetais. Alguns deles crus, por exemplo, podes comer couve crua, etc. Alguma couve crua nas saladas. Quanto mais crus, melhor. Mas aqueles que não se consegue comer crus, então uma cozedura ligeira. Leve, não muito. Exatamente. Não muito. O feijão e o grão, claro, cozer bem, não é? Então o grão de bico... Cozer feijão, bem. Ótimos na prevenção da diabetes e das doenças cardiovasculares. O feijão de bico, o grão... Lentilhas, ótimo também. A soja é um ótimo protetor das doenças cardiovasculares e da própria diabetes. Portanto, aumentar esse consumo, reduzir a carne e o peixe e os queijos, não é? Aumentar este consumo destes alimentos. E exercício. Exercício. Quanto tempo, por exemplo, meia hora? Meia hora, caminhar rápido. Não é preciso correr. Não é preciso correr. É preciso caminhar rápido, especialmente depois, meia hora, 1 hora depois da refeição. Antes da refeição tem algum benefício, mas é melhor para aí meia hora, 1 hora depois da refeição. À noite, depois do jantar, um jantar pequeno, podemos falar isso noutro programa, talvez, mas caminhar meia hora por dia, 6 a 7 dias por semana. Excelente. Bem, reduzir a gordura, aumentar... Estas coisinhas boas. Alimentos naturais. Exatamente, sim. E caminhar. E aqui temos a fórmula, 3 passos da fórmula para como resolver o problema do diabetes. E a parte emocional, muito importante aí. O controle do stress. Controle do stress. E o tipo de relacionamentos e andar mais feliz nesta vida. Relacionamento não somente uns com os outros, mas o nosso relacionamento com Deus também. Exatamente. Sabe que a paz de espírito é o melhor remédio que nós temos. E essa paz de espírito nós só podemos ter se estamos bem uns com os outros, se perdoarmos, se não guardarmos rancor
Exato. e se estivermos bem com o nosso Criador. É muito importante. E um dia talvez ainda falemos mais sobre isso, mas é muito importante isto, porque fazer tudo bem em termos de saúde, mas guardar rancor corrói o coração e o espírito. E é muito mau para a nossa saúde também. Dr. Ferreira, muito obrigado outra vez. Um prazer. Por o senhor ter aceito nosso convite. E eu tenho certeza que vamos ver o senhor mais algumas vezes. Obrigado. Como nosso costume, vamos orar ao terminar nosso programa. Nosso querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Nós te agradecemos pelas alimentações naturais que o Senhor providencia para cada um de nós. Querido Pai, eu te peço de maneira muito especial para aqueles que estão assistindo o nosso programa hoje, quem sabe aqueles que estão sofrendo com diabetes, que o Senhor possa vir perante eles, possa nos dar a coragem, as informações, que eles possam fazer essas mudanças em suas vidas, que eles possam perceber a necessidade de tomar mais controle, mais responsabilidade com a sua saúde. Esteja com cada um de nossos telespectadores, com as suas famílias, nos guarde e nos proteja. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Bem, passou mais uma meia hora. Quero agradecer a presença do Dr. Ferreira aqui conosco. Um prazer. E espero ter o senhor conosco muito em breve de novo. Aos nossos telespectadores, espero encontrar com vocês na próxima semana, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.